de moto, que aqui é uma coisa. Vai ter que ter paciência com o quê? Os barulhos da moto que passa nessa Ó, rua, que só por ó, sem misericórdia. problema. Bom, então hoje é capítulo 7, né? 6. 6, desculpa. Ah, a Ana me mandou uma música para a gente começar com essa música. Então, nós vamos começar ouvindo essa música primeiro, né, Ana? Você vai ficar até o final? Sim, eu vou estar ouvindo. Você prefere que seja no final? Prefiro. Ah, então ótimo. Vamos em Você vai frente. estar aí? Então Tá, tá bom. tá. Eu vou desligar a câmera, mas eu tô ouvindo, tá bom? Tá bom. Então tá. Vou Vou, falar só para as câmeras. porque eu Só para o vou. C, para o C, para os M. É, Débora A aguenta gente, firme, hein? a gente tá aqui. mas a gente tá aqui. É que Eu sei, eu sei, eu sei. eu prefiro, eu vou lá acabar de arrumar alguma coisa para comer e daí eu volto aqui. Mas eu tô ouvindo, Sem problema. Sem problema. tá bom? Tá bom. Vou só preparar aqui o. Primeiramente, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Eu até mandei uma mensagem lá no grupo falando assim, para que quem leram, para quem leu, quem ia estar hoje, para lerem o capítulo, porque eu não ia falar sobre, como que eu posso explicar? Eu não ia falar sobre o capítulo em si, mas quando eu estava querendo preparar, eu falei, ai, senhor, eu não queria fazer do jeito que eu sempre faço, né? Queria fazer de uma forma diferente, porque eu sempre escrevo tudo que eu vou falar, porque eu tenho muita insegurança, e eu gostaria de fazer, tipo assim, colocava um ponto e descrevia sobre aquele ponto sem precisar estar olhando para o papel. E eu nunca consegui fazer assim. Falei, queria tanto fazer diferente. E aí o Senhor me colocou uma coisa no meu coração que eu ia acabar lendo da mesma forma. Só que você já leu alguma coisa, principalmente a gente que já está aqui, né, as mais antigas, já está aqui há 5 anos, e que você lê alguma coisa, você sabe a história da vida daquela pessoa e fala assim, nossa, Roberta, nossa, Débora, não, isso aqui é Mônica escrito. E assim foi, enquanto eu estava lendo, as pessoas vinham na minha cabeça. Aí eu falei, é isso. Então agora, o que eu vou dar uma pincelada em pontuar tudo que ela fala sobre o capítulo, né? Tudo que ela traz como como que eu posso dizer? Como aprendizado de tudo que a gente tem que aprender e ter para a gente nesse capítulo, mas eu vou trazer uma frase que ela disse ali, isso vai vir uma pessoa na minha mente, tá bom? Então ela começa o capítulo dizendo: a lagarta não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. Então a gente lembra também a moto aí. A gente lembra também da história da borboleta. Quem nunca escutou que a borboleta tem aquele seu processo enquanto que ela está ali naquele casulo e que se a gente for lá ajudar ela, acabou o processo, porque ela precisa desse processo de ter a força nas asas delas para quebrar esse casulo, porque aí ela vai conseguir voar. Se a gente for lá ajudar, vai ser complicado, porque ela não vai ter a força da asa e essa borboleta não vai seguir o propósito dela, que é voar. Então, ela vai falar aqui sobre respeitar o tempo, que seria o aprender a esperar. Né? A Bíblia, para a gente, ela é um manual, que a gente precisar tá ali. Só que nós cristãos, sabemos disso. E a maioria das vezes a gente não faz o nosso dever de casa, que é ir até ela, né? Antes de qualquer decisão, ir até ela ou ir até Deus e falar: e aí, Senhor, o que fazer, né? Então, por exemplo, Salmos 27:14, e eu vou ir muito na Bíblia, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. A ideia aqui não é só esperar, mas esperar nele. Em muitas coisas, né? É imprescindível que a gente espere o tempo certo das coisas nascerem e florescerem, né? Um bebê,
A gente tem tanta ansiedade, a Sara acabou de passar por esse processo nesse exato momento. A gente tem tanta ansiedade de que isso chegue, que passe logo, que seja rápido, porque a gente quer ver o rosto, a gente quer ver se vai ser perfeito, saudável, e a gente fica naquela curiosidade, tanto que as mães muitas vezes fazem aquele ai, gente, como que é? Aquela ultra morfológica, que já consegue ver mais ou menos um detalhezinho do rosto aqui, o rosto ali, a gente tem tanta curiosidade, mas a gente sabe que a gente precisa esperar os 9 meses, porque corre um risco muito grande se isso acontecer antes do tempo, né? Problemas com os órgãos da criança, se não for bem informados, e isso pode acarretar em vários problemas para esse bebê. Então, é preciso esperar esse tempo, e a gente precisa ter essa calma nessa espera, né, para não querer atropelar as coisas. Outra coisa que ela vai falar é processo, é necessário passar por esse processo para que a gente alcance um amadurecimento. Tem até uma parte ali no livro que ela fala sobre o amadurecimento. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver onde está. Amadurecimento. Acho que eu passei. Gente, me perdi. Oi, me perdi ou eu apaguei? Ah, não. Acho que. Amadurecimento. Precisamos nos lembrar de que é por meio dele que temos acesso às ferramentas e às habilidades que Deus nos entregará dentro do seu propósito. Como Deus é perfeito, e para tudo, né, ele tem o porquê das coisas, por mais que a gente não entenda. Então, a gente precisa lembrar que, por meio dele, a gente vai ter acesso às ferramentas, porque é com essas ferramentas que a gente vai trabalhar para ter essas habilidades que Deus vai entregar para a gente cumprir o nosso propósito. Então, ele vai falar sobre que esperar nos revela, nós vamos ser moldadas, forjadas e amadurecidas, nós vamos ter o nosso relacionamento com Deus por amor e não por outras coisas. Respeitar o tempo de Deus, o fogo purificador, para que ele possa remover aquilo que não agrada a ele. A importância do nosso tempo de oração em todo o tempo. Que o quebrantamento nos transforma e a gente vai aprender a silenciar. E nesse tempo de espera, ela diz que é primordial que nós tenhamos algumas ações, e ela coloca 4 ações, que é permanecer firme na última orientação que a gente recebeu, que a gente seja intencional nessa espera, ou seja, a gente aproveitar esse tempo em que a gente espera para dar testemunho, para a gente levar para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida, que nós perseveremos na oração e que a gente possa investir tempo com Deus na intimidade. Então, agora eu vou começar a falar as coisas, as frases para as pessoas, tá bom? Então, tudo isso que eu falei é o que ela vai trazer nesse capítulo. Então, eu vou começar com a Moniquinha. O tempo, Moniquinha, é necessário para sermos aperfeiçoadas e preparadas para os propósitos de Deus. Calma aí. Tá calma nessa hora. Amém. Eu tô no tablet, Gabriel no computador, eu tô perdida aqui. Relaxa. Para você é Salmos 25:14. É onde eu coloquei esse Salmos 25:14. Agora vai me pegar. Calma aí. Acho que eu fiquei um pouquinho perdida. Quer que eu leia aqui, Aninha? Tô com a Bíblia. Ai, por favor. Salmos 25:14. 25:14. Calma aí. Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança.
Glórias a Continua? Deus. Amém. Não. A gente sempre fala da Mônica aqui, né, como aquela, a universitária, a que sabe falar, e esse saber vem dessa intimidade que ela tem, né? Ela busca, ela procura estudar, e ela vem trazer todo esse conhecimento para a gente. Eu, particularmente, fico, assim, maravilhada com a facilidade que ela tem de falar, né? Eu faço teatro, eu tenho facilidade de falar aquilo que eu decoro, entendeu? Mas ela tem o jeito de ensinar, ela tem esse dom, e esse dom que Deus deu para ela. E aqui no meio de tudo isso aqui, que desse capítulo, fala que a gente precisa, a gente precisa usar aquilo que Deus deu aonde a gente estiver. E isso a Mônica faz com muita excelência. Vamos para frente. Agora é a Sara. Sara, aqui diz: no entanto, mesmo Deus, que embora tenha ressuscitado Lázaro, não removeu as faixas dele, porque as faixas deveriam ser retiradas pelas pessoas que estavam ao seu redor. Remover as faixas implicaria um processo. A Sara passou por um processo muito intenso na vida dela, doloroso até, né? Mas ela está com um milagre no braço dela. Graças a Deus. A gente não sabe por que ela teve que passar por esse processo tão longo, demorado, doído, para agora ela estar com o milagre dela. Por que ela não poderia estar com o milagre dela num primeiro momento? Porque a gente não sabe o que o Senhor quer fazer com o processo, com todas as pessoas que vão estar em volta da gente. A gente não sabe, e não vamos talvez saber nunca, se quando ela chegar numa visita para um médico que falou para ela que ela não poderia ter filhos, o que isso, quando ele olhar para esse bebê, quando ele olhar para o Davi, vai impactar na vida desse médico, vai impactar na vida da equipe médica. A gente não sabe. Então, por isso que a gente tem aquele versículo sobre dar graças em todas as circunstâncias, em todos os momentos, porque isso agrada o Senhor. É difícil, é desafiador, eu sei, mas é isso que ele nos pede, né? Bom, isso foi para Sara. Aí vem para mim também, porque quando eu olhei, eu falei assim, coloquei até o nome, não sei se dá para ver, mas tá aqui Davi do lado. Dá para ver? Davi. Assim que eu pensei. Para mim está escrito: quando nos submetemos aos tempos e processos de Deus, colhemos frutos maduros e maravilhosos. Eu vou descer umas 2 páginas que está escrito assim: é necessário manter na memória e no coração as palavras que foram liberadas sobre a nossa vida e perseverar nelas. Eu vou repetir: é necessário manter na memória e no coração as palavras que foram liberadas sobre a nossa vida e perseverar nelas. Tem muitas pessoas novas aqui, nem todas sabem, mas em setembro de 2021, meu aniversário, a Roberta me liga dizendo várias coisas, além de me parabenizar pelo meu dia. Ela disse: Ana, eu não sei quando, mas o Senhor manda te dizer que você ainda vai dizer que você e sua casa servirá ao Senhor. E eu fiz o que ela está falando aqui. Eu mantive isso na minha memória e no meu coração. Essa palavra que Deus liberou para mim. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não estaria com Davi nos meus braços. Não estaria, porque eu passei por momentos muito turbulentos no meu casamento. E eu, por 3 vezes, quase joguei tudo para o alto. Mas, naquele momento que eu queria jogar tudo para o alto, que eu estava a ponto de fazer isso, me vinha: o Senhor me prometeu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como que essa promessa vai se cumprir se eu desistir agora? Como? Então, persistam, amigas, naquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, porque Ele é muito fiel. Ele cumpre, Ele não faz a obra pela metade. Ele poderia ter apenas restaurado meu casamento, mas não. Ele me deu o Davi. Voltando. Depois ela fala que a espera protege a gente, né? O que foi?
Mônica quer A falar. Mônica quer falar. Pode falar. A sua frase, ela tem uma continuação que eu anotei aqui, que eu achei muito importante. Que é assim, é durante os períodos de espera que o Pai molda a nossa vida, nos capacita e expõe as nossas motivações. Ele continua várias coisas, mas esses três aqui são muito importantes, né? Molda a nossa vida, a gente precisa ser forjada, né? Essa que é a verdade. Nos capacita, porque é o momento mesmo, como na frase que você disse, que você lembrou de mim, a capacitação vem nesse processo de espera também, nesse cuidado, né? E expor motivação. Muitas vezes a gente... Por que algumas coisas a gente quer ser imediatista? Qual que é a motivação de você querer isso para ontem, né? E o Senhor vai revelando. Muitas vezes é na espera que a gente amadurece mesmo. Eu falo isso, vocês sabem, eu perdi o meu primeiro bebê. E depois que veio o Gabriel, o Senhor veio tratando comigo que realmente, gente, por mais que tenha sido muito doloroso, aquela não era uma boa época para ser mãe. Várias coisas estavam acontecendo na minha vida, que aquele não era o momento. O momento em que veio o Gabriel foi o momento perfeito de mente, de coração, de vida familiar, conjugal, estava tudo encaixando, estava tudo perfeito para receber uma criança. Então, o Senhor sabe das coisas, né? E a gente precisa realmente acreditar na soberania dele, no controle dele, e que ele tem o melhor para nós. E é só assim que a gente consegue esperar, com paciência. Eu lembro que quando fiquei grávida do Davi, uma das minhas amigas lá do Canadá, que era intercessora lá, que é intercessora lá da igreja, ela falou assim: você imagina se você tivesse engravidado na época que você queria engravidar, você não estava preparada para receber o Davi naquele lar, no lar como o seu lar estava naquele momento. É exatamente o que aconteceu com a Mônica, que ela acabou de falar. Bom, indo mais para... Descendo, ela fala sobre que a espera, ela muitas vezes, em algumas situações, ela acaba até nos protegendo, né? É a mesma coisa de você, sei lá, uma criança não vai, por exemplo, tirar a carteira de motorista, ela não está pronta para receber esse tipo de presente, né? Esse tipo de missão na mão dela e dirigir. Esse tempo que ela precisa esperar para poder dirigir está protegendo essa criança. É a primeira coisa que me veio na cabeça. Pode ter umas coisas mais complexas aí. Fabi, agora é com você, Fabi. Presta atenção. Precisamos ser forjadas para receber dos céus o que a terra não pode nos oferecer. Por isso, o tempo de espera é fundamental para desenvolvermos o caráter de que precisamos no ministério para o qual Deus nos chamou. A espera trata e prepara o coração, assim como o lugar secreto e os períodos em que somos escondidas por Deus. Os tempos de espera são essenciais para sermos forjadas e suportarmos todo tipo de exposição. Eu pensei na Fabi porque ela passou por vários processos também, até chegar onde ela está agora. Ela passou por Carlos e Alê, ela começou aqui no grupo, de repente ela veio para a liderança, de repente ela fez um Be Amazing, e agora ela está na igreja dela, sendo líder de mulher. Porque tudo tem o seu tempo, para depois você florescer. Esse foi para você. E agora, como eu não conheço todas, né? Não conheço o íntimo nem a história de todas. Oi. E facilitadora do Be Amazing, né? Aí. Tá vendo? Daqui a pouco vai ser a facilitadora do ADG, se já não é. Depois vem o processo de espera, confiança. Isso eu coloquei para todas nós. Quando temos um relacionamento genuíno com Deus, desejamos buscá-lo para conhecer a vontade dele. Aprendemos a depender dele e a obedecer-lhe diariamente, não por obrigação, mas por amor e desejo de agradar ao coração do Pai. E eu coloquei até um versículo para isso. Ai, Sara, eu esqueci de te dar o versículo, não sei se ela já saiu.
Versículo da Sara. Versículo da Sara era: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos para dar a vocês esperança e um futuro. E o meu, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O versículo da Fabi. Como barro na mão do oleiro, assim é você em minhas mãos. Jeremias 18:6. E o versículo para todas, que eu falei, né? Quando temos um relacionamento genuíno com Deus, a gente deseja buscar e conhecer a vontade dele. A gente aprende a depender dele e a obedecê-lo diariamente, não por obrigação, mas por amor e desejo de agradar o coração do Pai. E o versículo de Salmos 48 diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Depois aqui vai dizer a importância do tempo de espera e da dedicação àquilo que é importante. O que você acha que é mais importante na vida de um cristão? A oração, a nossa intimidade com Deus. É quando a gente vai no nosso secreto e ele pode falar com a gente, nos moldar. E a gente tem que também aprender que nesse secreto não é só a gente que fala, a gente precisa parar para escutar o que ele quer dizer para a gente. Talvez num abrir da Bíblia, às vezes isso funciona. Às vezes você vai abrir, nossa, era isso que eu precisava para o meu dia. Os dons que Deus nos concede são presentes dele para nós. E o presente que a gente pode dar para ele é o nosso caráter aprovado. É ele olhar para a gente e a nossa atitude no decorrer da nossa vida, né, principalmente dentro do nosso lar, que é o nosso primeiro ministério, é subir para o Senhor como um aroma agradável. Aninha, Eu. você falou aí sobre a questão de oração e intimidade, que é importante relacionamento, mas algumas linhas antes, logo abaixo ali daquele tópico processo de espera, confiança, na metade da frase está aqui, ó, quanto mais distante e raso for um relacionamento, mais medo e insegurança serão gerados. Isso significa que, quando você tem intimidade com Deus, ele muitas vezes te revela o porquê do seu processo de espera. E e o oposto também acontece. Quanto mais distante você está nesse relacionamento, mais insegurança você tem com o que está vindo dele. Medo, insegurança, exatamente. E o lance da oração é justamente das 4 ações que ela fala que a gente deve ter enquanto a gente espera, né? Ela fala sobre permanecer, a oração, e a oração é um desses itens. Vai lá, Sarinha, um beijo. Já foi. Afinal, eu mesma, né, que eu sou nova nessa caminhada, eu não tinha essa coisa de orar para o Senhor antes de tomar uma decisão. A gente tomou uma decisão de ir para o Canadá, eu não orei para o Senhor para saber se ele estava de acordo ou não. Agora eu estou aqui no fundo da casa dos meus pais, no interior de São Paulo. E as pessoas estão me perguntando, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu não sei, porque eu ainda não escutei o Senhor me dizer se é para eu me mover e para onde eu tenho que ir. Ah, mas você não está em um lugar apertado? Sim, mas é um processo. E aqui eu vou te dizer que eu nunca estive tão unida com a minha família como estou hoje. Então, às vezes, esse processo que eu estou passando, e que se eu tiver paciência, né, o Senhor vai me dar a vitória disso e vai me levar para um lugar onde eu vou, além de dar o testemunho do que está acontecendo aqui, eu vou estar preparada para ir para onde Ele está preparando esse lugar para mim, né, que eu ainda não sei onde é. A gente tem planos para ir para os Estados Unidos, mas será que Ele tem algum propósito para a gente ali, ou é só a gente querendo ir? Será que a gente vai voltar para o Canadá, ou será que a gente vai ficar aqui? Né? Só ele sabe. Então, a gente está
em oração, quietinho, esperando nele, porque a vontade dele, afinal, é boa, agradável e perfeita, e a gente precisa confiar nisso de todo o coração e genuinamente. Minha mãe está falando amém. Roberta, vamos para Roberta. Ser intencional na espera é fundamental para que as promessas de Deus se tornem realidade na nossa história. Aquelas que foram chamadas para ministrar a mulheres devem ser intencionais nisso. Estudar, meditar na palavra de Deus, equipar-se para esse trabalho, são tarefas que não podem ser delegadas. É exatamente onde você está, Roberta, lavando os pés de algumas mulheres, que Deus te chamou para você ser intencional. Roberta, os seus versículos, que para você são 2. Ai, Roberta. 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E 2 Crônicas 15:7, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Eu coloquei esse 2 Crônicas porque eu lembrei de quando eu estava falando, né, sobre o que vai ser desse tempo de mim aqui, o que o Senhor está preparando para mim, o que eu posso fazer enquanto eu estou aqui esperando, e você mandou lá no grupo, quando você foi, como fala? Ordenada, né, para seguir nessa jornada de ensinar as mulheres, e plantar no coração delas, como você plantou no meu, né, afinal de contas eu sou seu peixe, que você pescou. Então, você colocou lá que alguém tinha te dito, e eu não sei quem foi, que você iria ver alguns frutos, você iria, e eu acredito que um deles sou eu, você pode estar vendo esse fruto, e glória a Deus por isso. O pai da Simone. Foi o pai da Simone. Eu pensei até que era a Simone, mas eu falei assim, como eu não tenho certeza, eu vou ficar quieta. E que a maioria você não veria os resultados desse fruto, você não saberia nem que você colheu. Por quê? Para que você não se gloriasse. Então, por isso que eu coloquei esse versículo de 2 Crônicas para você. E aí vem outro que é para todas nós, de novo. Tem uma coisa que eu lembrei aqui da neguinha. Algumas revelações e alguns segredos são apenas para os íntimos. Nós sabemos que a nossa neguinha é muito íntima do papai, tanto que todas nós, quando precisamos da ajuda dela em oração, quer dizer, quando precisamos de alguém em oração, é para ela que a gente corre, né? Porque a gente sabe que o joelho dela está dobrado dia e noite, noite e dia, de madrugada. Glória a Deus pela vida dela. Depois temos outros. Nos momentos de espera em Deus, o tempo vem como fogo purificador para remover aquilo que não agrada o Senhor. Eu acredito aqui que cada uma tem aquele pecadinho, né? Alguma coisa que às vezes você gostaria de deixar para trás e ainda não deixou. Eu, por exemplo, sou uma pessoa desorganizada e gostaria de ser muito mais organizada, e eu sei que a minha desorganização, e eu já até escutei, né? Cuidado, que o inimigo, ele gosta das coisas bagunçadas, de desordem, então toma cuidado com isso. E é algo que eu tenho tentado, assim, mesmo com o meu bebê, arrumar as coisas, sabe? Às vezes eu vejo uma bagunça, aquilo já começa a me incomodar, eu vou lá e coloco. Então, quem aqui, às vezes, quem aqui não tem algo que desagrada a Deus, né? Alguma atitude, alguma falha, até mesmo uma falta de confiar nele, né? Senhor, eu estou esperando isso há tanto tempo e já cansei de confiar, porque parece que não vem. Será que o Senhor está aí? Será que o Senhor me ouve? Não confiamos nele. Então, nos momentos de espera em Deus, o tempo vem como fogo purificador para remover aquilo que não agrada o Senhor. Um fogo que remove o medo, a timidez, as expectativas erradas e tudo que está em nós e que não procede de Deus.
E eu coloquei outra coisa aqui. No entanto, é também nos períodos de espera que as nossas forças são renovadas para que a gente possa alçar voos altos. A gente, às vezes, precisa estar em Deus para que essa força venha dele, para que a gente consiga subir o degrau, né? Que vem o próximo degrau que a gente precisa subir. E depois tem, Deus deseja que sejamos como prata, e esse eu até coloquei lá no Top Glitter, no meu Instagram. Deus deseja que sejamos como a prata, ao ser purificada, é como um espelho que reflete a imagem daquele que está trabalhando nela, e assim seremos tão parecidas com o Filho a ponto de manifestarmos a expressão, a vida, o caráter e a essência daquele que nos purificou. E eu trouxe um versículo para ele que está em 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Débora, chegou a sua vez. Está lá embaixo. O processo de espera, a escola do quebrantamento. Existe cura e esperança para o coração quebrantado. Não importa quão despedaçado ele esteja, a cura é disponível para nós. Ela deixa um versículo, depois vocês leem. Mesmo habitando em um alto e santo lugar, Deus, ele também está ao lado do contrito, do quebrantado, do abatido, do oprimido, da mãe cansada, da dona de casa sobrecarregada, entendeu? E para você, Amém. Josué Amém, eu recebo. 1:9. Josué? 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Amém? Deus abençoe. É. E aí lá embaixo, não sei se a Sil entrou, acho que não. A unção nos separa, mas a dor nos prepara. Enquanto você foge das crises, Deus a convida a abraçá-la. Jonas foi chamado para levar uma mensagem até Nínive, mas fugiu. Então Deus iniciou um processo de caça com ele, pois existia uma unção, uma autorização sobre Jonas para que ele executasse aquela missão. Deus não havia ungido outro, ele havia ungido Jonas. Assim como Deus nos ungiu para cumprir determinadas tarefas e missões, e ninguém mais fará o que nós devemos fazer. Eu coloquei a Sil aqui e coloquei o versículo Sofonias 3,17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Por que assim? E isso serve para qualquer uma, que às vezes a gente escutou um chamado, mas tem medo. Tem medo de não ser capaz, tem medo de não dar conta, tem medo porque se compara e acaba não fazendo aquilo que às vezes tem vontade e aquilo até que o Senhor pediu. E eu coloquei assim, porque muitas vezes eu falo assim, Silvia, você vai ser a próxima a falar. E ela faz assim, eu não. Acredito que, né, ela vê a gente falando aqui e fala assim, não sou capaz. E é para dizer que depois se ela vê gravado, que eu não sei, não consigo ver se ela tá, que ela é capaz, é só ela se deixar ser usada. Na verdade, quem capacita é Deus, a gente não é nada, não é ninguém. Ok? Lá no finalzinho, na última página, é impossível que as flechas direcionadas a nós, não é possível que as flechas direcionadas a nós, assim como as que Davi recebeu de seus opositores, sejam oportunidades para devolvermos doçura a cada aspereza recebida, pois a resposta branda desvia o furor. O furor. Ao obedecermos a Deus e deixarmos que Ele nos conduza, entramos em lugares mais altos e desarmamos guerras. Como eu falei, não é a gente, né? E a gente pode transformar o mal em bem, se a gente decidir ter um coração
não só ensinável, mas obediente. Aprenda a esperar, abrace o processo, ele mesmo nos conduzirá ao que tem para nós. Aí lá no finalzinho, naquelas frasezinhas que ela coloca várias, eu só escolhi uma. A mulher madura escolhe silenciar e espera pela resposta daquele que nunca falha. Eu acredito que o próximo capítulo fala sobre as pessoas que têm a perfeição do silêncio, de contar até 10, até 20, até 1000, se preciso for, né? E aí, eu vou colocar a música, e depois da música eu vou falar mais um versículo. E, Roberta, só coloca até metade, porque depois ela vai repetir tudo, tá bom? Dá 2 minutinhos e 40. Aí só complementando aí sobre os processos, lembrando que Davi, ela mesmo fala no livro, que Davi demorou 10 anos depois do chamado dele para ser Entrar no trono. coroado como rei. 10 anos, tá? Então, às vezes a gente, menina, meu processo nunca que acaba, né? Mas o Senhor, é como ela falou, abrace o processo, né? E ele mesmo nos conduzirá ao que tem para nós. Deus mesmo nos conduzirá àquilo que ele tem para nós. Mas tudo vai depender de como se abraçou o processo. Então, isso aí. Sem processo não chegamos lá. Sem Não. deserto a gente não chega lá. Aí, ó, a Fabi Bem, falou. Abraão esperou 25 anos, né? Para receber o filho da promessa. Então, é isso aí. Vamos lá? Vou colocar a música. Muito bom, Ana. obrigada.
isso, meninas. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Salmos 37, 34. Amém. Amém. The end. Olha, só para reforçar, né, tudo que a Ana falou, não está escrito no livro, mas hoje pela manhã eu recebi a gente tem um pequeno grupo aqui, né? E a gente faz uns estudos com um pastor lá de Belo Horizonte, né? Então a gente recebe uns devocionais dele lá, um irmãozinho aqui que foi da igreja desse pastor. E ele falou sobre o Salmo 61 hoje. Então, e ele fala, né, no Salmo 61, o salmista fala, né? Senhor, me eleva até a rocha mais alta. Para que o salmista fala assim? Que é para a gente poder olhar na perspectiva do Senhor. E enxergar na perspectiva do Senhor os processos. A rocha mais alta do que eu. E quem é a rocha mais alta do que eu? O Senhor. É Jesus, ele é a nossa rocha. E o salmista fala isso com tanta categoria, e ele fala, né? De maneira que eu elevo a minha alma até a rocha mais alta, para que eu possa ver melhor, né? Ele quer dizer isso. Então, eu deixo esse Salmo 61 aí para vocês para complementar. E quem quiser depois ler, e se quiserem, eu posso mandar no grupo também a análise que ele fez do Salmo 61 e é uma bênção. Então, obrigado, Ana. Foi bênção. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Volta triunfante, Aninha. É isso aí. Obrigada, meninas. É igual andar de bicicleta, né, Ana? Não esquece. E eu só quero agradecer, né, pela Aninha ter lembrado de cada uma, Amém. ter lembrado da gente em cada momento que ela leu. Amém. Obrigada, Aninha. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Ana. Deus Amém. abençoe, Carol, Fabi. Fabi, você tá melhor? Eu vou dar um... Graças a Deus, novinha em folha. Glória Amém. a Deus.